Muitíssimo boa noite. No Globo Repórter de hoje, trabalho infantil. Por que, afinal, ele nunca termina no nosso país? Apesar da proibição legal, milhões de crianças e adolescentes ainda respondem por jornadas de adultos, lidando com fogo, engolindo fumaça, queimando as mãos para beneficiar castanha de caju, manipulando pólvora para fabricar fogos de artifício, carregando caminhões de pedra, trabalhando com facas e serras nas feiras livres, desgastando os olhos e as pontas dos dedos na fabricação de joias e comprometendo o futuro. Até onde o cansaço atrapalha o rendimento escolar destes brasileirinhos? Será que eles conseguem aprender alguma coisa na escola? No Brasil, milhões de crianças e adolescentes ainda trabalham. Muitas vezes se arriscam em trabalhos pesados, a maioria pela necessidade de ajudar os pais. É madrugada. Na área rural de João Câmara, no Rio Grande do Norte, pequenos pontos de luz brilham na escuridão. Mais de perto dá para ver. São chamas acesas pelas famílias que não podem dormir. Elas precisam trabalhar na melhor hora do sono. E são dezenas de pessoas. Homens, mulheres com filhos, parentes e vizinhos. São operários de um ofício exaustivo, artesanal, tocado de forma rudimentar, quase primitiva. A comunidade toda sobrevive do beneficiamento da castanha do caju. Em cada palhoça como essa, a gente encontra famílias inteiras trabalhando. Todo o esforço é necessário porque eles ganham por produção. E mesmo assim, trabalhando na madrugada escura, juntando toda a família, o rendimento é muito pequeno. É quase nada. Dona Francisca quebra castanhas de caju desde os 12 anos de idade. Ela, o marido, o filho e um sobrinho formam uma unidade de produção. Vocês ganham quanto por semana? Homem, o mais que a gente ganha assim, 100 conto, R$90, 110 conto, 120, é o mais. É um sacrifício, não é nem pouco. Sacrifício muito. A parte mais perigosa é lidar com o fogo. Há 2 anos, Carlos, que tem 18, encara a fumaça, as labaredas e o calor para torrar as castanhas que serão descascadas. É preciso muita atenção, porque as castanhas soltam um óleo inflamável e as chamas aumentam de repente. Já se queimou alguma vez? Já. Onde? Na mão, no braço. É muito calor aqui perto, né? É quente. Você lida quantas horas por dia com esse fogo aqui? 7 horas, 8 horas. Só Tem assim. medo desse trabalho? Não. É só ter que viver disso aqui mesmo. Depois de torrar, começa a função repetitiva de quebrar a casca da castanha. Eles trabalham sérios, em silêncio. Só se escuta o som das pequenas batidas do porrete nas castanhas. As condições de trabalho são precárias. Lanternas e candeeiros trazem um pouco de luz para as mesas, onde os trabalhadores batem os porretes bem pertinho dos dedos. Das cascas torradas como carvão é retirada uma amêndoa saborosa para quem consome, mas que tem gosto amargo de exploração e de exclusão para os trabalhadores. Quando o dia começa a clarear, por volta das 5h30 da manhã, o expediente começou faz tempo. Algumas famílias estão trabalhando desde as 2 horas da madrugada. E é tanta fumaça que parece até uma neblina, cobrindo toda a comunidade. Mal dá para ver as casas no povoado envolto na fumaça espessa que vem de dezenas de palhoças de beneficiamento de castanha. A claridade revela a presença dos pequenos trabalhadores. Leandro, Alexandre e Taline, os 3 filhos de Dona Ana Maria, já nascem com um destino traçado. Taline é a mais nova, está com 14 anos. Ela tem as mãos manchadas da nódoa escura que sai da castanha. O que você acha desse trabalho? Não é muito legal não, mas é o jeito. Como é que você acha que devia ser a
realidade é bem dura para as crianças e adolescentes que vivem aqui em João Câmara. Encontramos meninos e meninas tão pequenos que é preciso colocar tijolos debaixo das cadeiras para que eles possam atingir a altura das mesas. Fala pra mim, quantos anos você tem? 9. Então, o que é pior pra você, mais difícil? A preguiça. Fica com preguiça de vir trabalhar? Preguiça? Crianças em pé ou em posição desconfortável, em tábuas e cadeiras velhas durante horas, curvadas, repetindo movimentos. No dicionário da família do seu Gilvan, não existe a palavra preguiça. Ele e os 3 filhos trabalham 12 horas por dia. E os seus filhos trabalham a partir de que idade? Tudo começa de 14 anos, irmão. O senhor espera até os 14. Até os 14. E eles estão todos fora da escola, seu Gilvan? Tudinho. Todos os adultos que encontramos não estudaram e os jovens abandonaram a escola. Na escola rural, os reflexos do trabalho precoce são dramáticos. A maioria é de alunos pequenos. Os maiores começam a faltar e mais tarde abandonam por completo a sala de aula. E mesmo os mais novos já trazem as marcas do trabalho precoce. Ele é bem pequeno, tem só 8 anos de idade. E a prova de que trabalha descascando a castanha de caju está aqui nas mãos. Veja só, estão cheias de nódoas, estão descascando. E como ele lava as mãos com água sanitária para tirar a sujeira, a pele vai ficando bem fininha, até sem as impressões digitais. E muitas vezes vai cortando, vai ferindo a mãozinha. O que você faz? Quebro, despero. Quantas horas por dia você trabalha? Mais 3. E para limpar a mão, como é que você faz? Eu boto a água sanitária numa bacia e esfrego. E às vezes machuca a mão? Faz o que com a mão, água sanitária? Corta. Crianças condenadas a repetir o destino dos pais. Os jovens daqui, muitos jovens não sabem ler. A assinatura ainda é assim, antigamente. É assinando com as digitais. Na família do seu José Raimundo, são 3 gerações descascando castanha para os atravessadores, ganhando apenas o suficiente para sobreviver. Quem da família trabalha aqui com o senhor? Rapaz, trabalha 4 filhos e 6 netos e um genro. O rosto coberto de suor é o da neta de 15 anos. A menina sofre com o calor. É dela a obrigação de manter o fogo para torrar as castanhas. E tem que mexer a panela para não deixar queimar. O corpo miúdo sente o esforço. Respirar fumaça é quase inevitável. E as pequenas queimaduras também. É difícil não com uma menina como você? É difícil, mas a gente precisa. Apesar do cansaço, Suziane não desistiu da escola, nem do sonho. O que você espera do futuro? No futuro eu espero uma faculdade, trabalhar, sair dessa vida. Faculdade de quê? Meu sonho é cuidar de criança. Cuidar das nossas crianças, um sonho que o Brasil ainda não conseguiu tornar realidade. Esta deveria ser uma imagem comum, crianças brincando sem problemas. Mas aqui nem sempre é assim. Estamos no Piauí, um estado de paisagens belíssimas e um entardecer deslumbrante. Em todo o país, o Piauí é proporcionalmente o estado que tem mais crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos trabalhando. Mas é difícil a gente encontrar menores nessas atividades mais duras, mais pesadas, porque geralmente esse tipo de trabalho é feito assim meio escondido, mas com paciência a gente encontra. Se crianças e adolescentes ainda trabalham em atividades proibidas para eles. Partimos para uma região de pedreiras. Sabemos que muitos ainda trabalham, mas onde estão? E não é preciso procurar muito para ver estas cenas. É uma atividade que eles fazem muito bem.
tão jovens e já cheios de experiência. As mãos já estão acostumadas, fazem tudo com naturalidade. É trabalho de criança catar pedras na beira da estrada? A vida é dura, aí tem que trabalhar. A extração de pedras está na lista das piores formas de trabalho infantil. Por isso, é uma atividade proibida para menores de 18 anos. Expostos ao sol e a uma temperatura de quase 40 graus, esses pequenos guerreiros aprenderam a não reclamar do cansaço. Se acostuma. Hoje em dia, sim, já estou acostumado. Este menino tem só 12 anos, mas trabalha como gente grande. O pai e a mãe sabem que você está aqui? Sabe? Ele conta que só vai para a escola depois de terminar o serviço. Na hora que encher o caminhão, aí nós desce. 1, 2, são muitos arremessos por dia. Eles precisam trabalhar assim, curvados. Ganham por carregamento. 2 caçambas cheias de pedras valem R$100, dinheiro que dividem por 4. As pedras vão ser levadas para uma loja de material de construção que pertence ao dono do caminhão, que diz que também começou a trabalhar ainda pequeno. Ele tenta se justificar. Eu conheço os pais deles, entendeu? É autorizado até pelos pais dele. Eu faço isso até na atitude de ajudar, porque a região é muito carente. Mas até quando isso vai acontecer? Existem casos de crianças no trabalho de 4 anos, de 5 anos, né? Quer dizer, e nas estatísticas do Brasil hoje, atualmente, é possível medir essa incidência a partir dos 5 anos de idade. As denúncias chegam e às vezes nós não temos gente suficiente, mas na medida do possível nós estamos atendendo todas as denúncias que chegam até nós. Mas não é só no interior que menores trabalham ilegalmente. Nós fizemos essas imagens na capital, numa avenida movimentada às margens do rio Parnaíba. Aqui em Teresina, no Piauí, muitos menores, adolescentes como esses aqui, trabalham numa atividade perigosa, arriscada. Eles lavam carros assim, no meio da rua. Para atrair a clientela, eles esquecem o perigo. A lei proíbe esse tipo de trabalho para crianças e adolescentes por causa do contato com produtos químicos e do risco de atropelamentos. Mas pode lavar carro com 16 anos? Pode, aqui pode, né? Você estuda, Marcos? Estudo. Que ano você está? Na 8ª. Atrasado um pouco, mas... Jovens trabalhadores sem carteira assinada e sem benefícios sociais. Trabalha desde que idade? Desde os meus 8 anos, por aí. 8 anos? É. Mas 8 anos não pode trabalhar? Mas eu ficava ajudando os meninos, atrapalhando eles, aí resolvi entrar no ramo também. Quase sempre, esses jovens trabalham uma média de 10 horas por dia e ainda estudam à noite. Eu trabalho das 7h30 às 5h30. Resultado, o Piauí tem quase metade dos alunos do ensino médio com problemas de defasagem escolar, um índice bem acima da média nacional. E a taxa de abandono é praticamente o dobro da média do país. As histórias se repetem. Desde que idade você lava carro? Desde os 13. Desde os 13 anos? Você ganha quanto trabalhando aqui? 50, 40, 80. Por dia? Depende do dia. O combate ao trabalho infantil no Brasil, que se deu a partir dos anos 90, começou de uma forma muito difícil porque havia uma cultura na sociedade que criança que estava no trabalho infantil, era melhor ela estar trabalhando do que senão ela roubar, como se a ela não fosse dado outro destino. A entrada precoce no mercado de trabalho reduz muito as possibilidades de uma renda futura quando essa pessoa for adulta, né, do acesso a um trabalho decente. Então, uma criança, um adolescente que entra no mercado de trabalho sem ter um ensino básico, um ensino fundamental completo,
né, ele vai ter muito menos condições de ter um trabalho adequado. Não é preciso refletir muito para entender que toda criança precisa ter um tempo de brincar e que carregar pedras definitivamente não é uma brincadeira. Trabalho invisível. No interior de São Paulo, crianças perdem a infância na fabricação de joias. E o jovem que ficou paraplégico num acidente no 2º dia de trabalho. Daqui a pouco. Trabalho sempre tem. As oportunidades ficam bem à vista. Já emprego, dentro das leis, nem sempre. A senhora trabalha há muito tempo nisso? Há mais de 10 anos. Meninas, mal saídas da infância, trabalham duro, cumprindo metas, prazos de entrega. Isso aqui vem separado. Aqui quem manda é Rosineide, a dona da casa, chefe da filha de 12 anos, da filha da vizinha, que tem 14, e de outra adolescente de 15. Você gosta de fazer isso? Gosto. Gosta? Você acha ruim ficar sentada aqui enquanto você podia estar brincando? Não, Não? só às vezes. E na hora que dá vontade de brincar? Ela vai brincar. Não deixa ela responder, peraí. Ela vai E na hora que dá responder. vontade de brincar? Ah, eu vou brincar. Você primeiro termina o serviço. É. Depois, Aí depois eu vou brincar. depois você vai brincar. E sua mãe te paga direitinho? Paga. Eu dou para ela comprar as coisinhas dela. Por exemplo, a filha da sua vizinha aqui, ela recebe quanto? Ela chega aqui umas 2h30 até as 5 da tarde. Sei. Então, esse mês passado, faltou R$3 para R$100. São correntes com elos muito pequenos. Elas encaixam a última argola, montam a terminação dos fechos. Trabalho repetitivo que exige atenção total e rapidez para valer a pena. Então ela precisa montar quantas correntinhas 500. dessas? 500 correntinhas para ganhar R$11. R$11. Uma motoqueira chega com nova remessa. Dona Rosineide é terceirizada de uma fábrica de bijuterias. Trabalhava com solda, mas eu acabei com a minha vista na solda. Então agora eu só faço montagem. Quantas casas vocês fazem? Vocês têm ideia? Por dia? É. Umas 30. Nesse bairro só ou outros bairros também? Pelo visto, trabalho não falta. O mercado de joias e bijuterias é responsável por 40% da economia em Limeira, cidade do interior de São Paulo, com 270 mil habitantes. O crescimento do número de fábricas, o aumento das exportações, o sucesso dos negócios alimentaram também a mão de obra infantil. Uma pesquisa feita aqui na cidade em 2005 mostrou que pelo menos 8 mil crianças e adolescentes trabalhavam na montagem de joias e bijuterias. Foi aí que a sociedade reagiu. Técnicos e especialistas em educação, saúde e atendimento social identificaram o crescimento das lesões físicas e do número de crianças e adolescentes fora da escola. E desde então, trabalham para conscientizar as famílias. A escola é a única forma da gente quebrar o círculo vicioso da pobreza. E não o trabalho, porque quanto mais anos de estudo a criança tem, melhor será o salário dela futuramente. Érica voltou a ter esperança desde que entrou no programa de erradicação do trabalho infantil. Agora, passa o dia entre o curso profissionalizante e o estágio numa empresa. Vida nova, depois de muito sacrifício. Chegava até madrugar, às vezes, para poder entregar na hora certa que a mulher queria. Às vezes eu passava, ia dormir 8 horas da manhã, 7 horas. Este ainda é o mundo dessa outra menina. Esforço máximo para ganhar, no fim do mês, R$30, R$40. E você usa luvas? Não. Você não machuca as mãos? Machuca um pouco. Fica rachando, né? Abre calos, aí começa a doer minha mão. Como denunciar? Como provar o que acontece em bairros como este, em ruas inteiras, dentro das casas? Ninguém sabe o tamanho do mercado informal em Limeira. Débora, por exemplo, faz montagem de joias e bijuterias há 22 anos. Meu pai trabalhava em roça, minha mãe, a gente precisava ajudar, trabalhar para ajudar ela.
E você começou a trabalhar com quantos anos? 7, 8 anos. Já na montagem de joias? Montagem de joias. No entanto, no termo de joia, eu entendo tudo. Débora trabalhava com a mãe. Herdou o emprego quando ela morreu. E agora você chama outras pessoas para trabalhar com você, né? Não, não chama. As outras pessoas que me pedem. No meu caso dela, ela é mulher do meu primo. Inclusive, ele também é de menor, trabalha de serviço mais pesado ainda. Qual que é o serviço? Na madeireira. A soldagem, o ácido bórico, nada assusta essas mulheres, que dispensam máscaras e luvas, porque elas só atrapalham. Que se fosse para fazer mal, já tinha feito, né? Não, mas você só tem 17 anos. Desde o dia que eu comecei já era para ter feito mal. Inclusive, você está falando, hoje eu não posso fazer mal, mas na frente faz sim. Eu tenho ciência disso, ela tem ciência disso, a outra também tem. Você tem ciência que isso faz mal? Faz. Eu tenho. Mas e aí? E aí eu penso. Faz mal e... A necessidade, porque a gente precisa, entendeu? A indústria de joias e bijuterias condena o trabalho de menores de idade. Para o sindicato, que representa 500 empresas de Limeira, essa mão de obra já acabou, pelo menos no mercado formal. Se existe esse trabalho, ele não emana da indústria legal, da indústria formalizada que está sob o Sindijoias, que é representado pelo sindicato. Que o poder público exerça seu trabalho, exerça sua função no sentido de fiscalizar e coibir. Não é fácil assim. Nem o Ministério Público tem poder legal para entrar na casa das pessoas para fiscalizar. O procurador aponta uma solução. A educação em tempo integral é um dos melhores caminhos para se erradicar o trabalho infantil. Essa é a meta? Essa é a meta. Essa adolescente, de 16 anos, também faz parte do projeto de erradicação. Mas durante a entrevista, não resistiu e confessou que está de volta ao trabalho. A mãe precisa de ajuda. Se eu pudesse, se tivesse condição, eu preferia estar estudando, ter feito os deveres da escola, brincando com meus amigos, me divertindo. Foi o tempo que eu perdi fazendo joia. E para mim não valeu em nada. Por que não valeu em nada? Porque a infância não vai voltar mais. A minha parte de ser criança já foi. E eu perdi trabalhando. Sempre uma perda irreparável. Em Piracicaba, cidade vizinha Limeira, conhecemos Ramon, de 19 anos. Ele começou a trabalhar aos 14 e fez de tudo um pouco até arrumar serviço na construção civil. Aos 17, achou que tinha encontrado a oportunidade do futuro. Mas o sonho acabou, já no segundo dia, num acidente, enquanto ele descarregava o caminhão. O motorista distraído foi e puxou a corda das portas. E no que ele puxou, as cordas caiu sobre mim e jogou eu para trás. Aí eu fiquei lá no chão, caído, com as portas de cima. Você ficou quanto tempo na UTI? 1 mês. Depois mais quanto tempo no hospital? Mais 1 mês no quarto. Mais 1 mês no quarto. No quarto. Ramon está paraplégico, precisa de ajuda para tudo. A família ganhou na justiça o direito a uma indenização. A empresa está pagando em prestações, mas o valor não chega nem perto da maior necessidade da família. Uma casa com espaço suficiente para os móveis especiais que Ramon vai precisar para o resto da vida. Meu advogado ligou para o advogado da empresa, que eles falaram, né? Aí ele falou assim, fale para a sua cliente parar de encher o saco lá na empresa, né? Aí meu advogado disse para ele, né, porque você não tem um filho na cama igual ela tem. Né? Um filho tão jovem parado em cima de uma cama. Ramon faz parte de uma estatística que começou a ser analisada há 3 anos em Piracicaba. As ocorrências registradas no pronto-socorro e nos hospitais revelaram o que costuma ficar escondido nos prontuários: a quantidade de acidentes de trabalho com crianças e adolescentes. Só o ano passado, em 2012, tivemos 112 acidentes. Com menores? Com menores de 18 anos, casos graves de tetraplegia, queimaduras, fraturas, amputações. E por que esses acidentes acontecem? Porque as empresas elas não têm política de gestão de segurança, às vezes elas reduzem o custo, acaba contratando esse tipo de mão de obra que é mais barata para ela.
Sem registro em carteira, até um pequeno acidente de trabalho pode virar um pesadelo. Que dirá um acidente como o de Ramon. Agora ele quer fazer direito e se especializar em justiça do trabalho. Eles trabalham com facas e serras nas barracas das feiras livres do Nordeste. E crianças com menos de 10 anos são os carregadores. Veja a seguir. Meninos e meninas cada vez menores, cada vez mais novos. E quantos anos você tem? 6. 6. Você? 7. 7. Você? 6. 3 primos e o mesmo sacrifício. Empurrar o carrinho cheio de compras em troca de uma moeda para cada um. A recompensa é pequena. Leonardo, o mais velho de 7 anos, trabalha descalço. Os meninos mais novos, mais franzinos, não conseguem empurrar o carrinho de mão comum, mas nem por isso estão livres do trabalho precoce. Eles usam um carrinho menor. Mesmo assim, José Vitor, de 8 anos, tem dificuldade para manobrar a principal ferramenta de trabalho. Olha só quantos meninos carregando e esperando para levar as mercadorias. O trabalho nas feiras livres é o que envolve o maior número de crianças e adolescentes em Pernambuco. Aqui, entre as barracas de lona, a infância é tratada como uma mercadoria sem valor. Um pesadelo que ignora a infância por completo. Essas 2 meninas são primas. Elas descascam o feijão de corda com uma agilidade impressionante. Sinal de que estão acostumadas com a tarefa. Com apenas 10 e 12 anos de idade, já são veteranas no trabalho na feira. Desde quando você trabalha? Desde meus 6 anos de idade. Quem te levou para trabalhar? Minha mãe. As meninas têm responsabilidade de gente grande. As 2 tomavam conta da barraca de uma tia quando chegamos. Quanto é que ela dá para você, sua tia? R$10. Você acha que criança devia trabalhar? Não. Você acha que as crianças deveriam estar fazendo em vez de trabalhar? Estudar. As crianças são de poucas palavras e sorrisos encabulados. Não gostam de falar da rotina cansativa que aceitam de forma resignada. Esta pequena feirante tem 9 anos e já entende do ofício. O que você faz aqui na banca? Vendo. Vende o quê? Verdura. Ela vem porque quer mesmo, não é porque é obrigada a vir, não. Dinheirinho, ela ganha alguma coisa? R$10. Os primos de 9 e 12 anos trabalham juntos e compartilham o carrinho. Quando um cansa, o outro entra em ação. Cada cá leva um pouquinho. Vocês são sócios, é? Quase isso. Os parceiros na maratona se revezam nas idas e vindas com as mercadorias para dividir R$20 no fim da feira. E pensar que o carrinho foi um presente festejado. Quem deu esse carrinho para vocês? Madrinha. Se no passado a maioria das crianças trabalhava para ter o que comer, para sobreviver, hoje não é só a pobreza que empurra os meninos e as meninas para a jornada de trabalho precoce. Existe um apelo cada vez mais forte entre os pequenos trabalhadores: o desejo de consumir. Aos 14 anos, ele trabalha como açougueiro na barraca de carnes da avó. Lida com instrumentos de corte, faca, serra. Convive com o perigo em nome de um sonho grande para quem leva uma vida modesta. É para comprar o quê? Uma moto. Moto? Não é difícil não usar a faca, a molada para cortar a carne. Você já se machucou alguma vez? Já, de vez em quando. De vez em quando você se corta. Você não tem medo não de trabalhar aí no açougue? Os meninos da feira não desistiram do direito de sonhar e querem ter acesso aos bens de consumo cobiçados pela maioria das crianças. Você quer comprar com o dinheiro aqui da feira? Até agora um videogame. Enquanto se esforçam para comprar um videogame, os meninos gastam alguns trocados para se divertir nas lan houses.
É quando eles trocam o carrinho de mão pelo computador e voltam a ser crianças. O que você gosta de fazer aqui na Lan House? Jogar. Essa é a sua diversão preferida? É. Mais da metade das crianças que trabalha na feira de Garanhuns apresenta defasagem escolar. Alguns abandonaram a escola. Em apenas um dia, os fiscais do Ministério do Trabalho encontraram 114 crianças na feira. 53% delas estão atrasadas na escola, alguns com até 3 anos de defasagem. E por que é tão difícil combater esse tipo de trabalho? Porque a sociedade tolera e até incentiva, né? Que as crianças trabalhem. É sempre aquele discurso, não há alternativa para o filho das classes menos favorecidas que não seja o trabalho. O trabalho na infância foi uma herança de família para Maria Eunice, feirante de 45 anos. Ela começou a trabalhar aos 9. Hoje traz os 2 filhos para ajudar na barraca. A feira acontece no sábado, quando Jaqueline e Cleiton não têm aula. O meu filho eu quero o que eu não tive, filha. Quero que ele estude e não tire ele da escola por nada nesse mundo. A feira termina, mas o trabalho continua. A família que saiu do sítio às 2h30 da madrugada desmonta a barraca, recolhe o que sobrou e começa a viagem de volta. É de caminhão que os feirantes pegam a estrada. Quase 15 horas depois de terem saído do sítio, a Eunice, a Jaqueline e o Cleiton estão de volta. Foi uma longa e exaustiva jornada. Seu Juarez já esperava na porteira com a filha caçula. Os 7 filhos são o maior patrimônio da família. As crianças estão na escola, um orgulho para os pais que vivem da roça. O senhor acha que o trabalho duro na enxada vai ficar só para a geração de vocês? Os seus filhos não devem repetir esse destino, não? Para eles eu não quero, não, Deus me livre. Cleiton e Jaqueline sabem que os pais trabalham duro para que eles possam estudar e retribuem se dedicando aos livros. E para o futuro, o que você espera? Estudar, crescer e ser alguém na vida. O que é ser alguém na vida para você? Trabalhar. Em que profissão? Veterinário. Sonhos de um futuro melhor. Mas o que pode acontecer com crianças que trabalham desafiando o perigo todos os dias? Foi só a nossa câmera se aproximar e as meninas que estavam trabalhando na produção de estalinhos na porta de casa saíram correndo. É cada vez mais difícil flagrar as crianças trabalhando com explosivos nesse município da Bahia. Uma atividade que ainda acontece escondida dentro de dezenas de lares. Aqui em Santo Antônio de Jesus, o bairro do Mutum é conhecido por ser um polo de trabalho infantil numa área muito perigosa, a fabricação de fogos de artifício. Há 15 anos, a cidade foi o cenário de uma tragédia, quando uma fábrica clandestina explodiu, matando 64 pessoas. Viu aquele pipoco, ficou todo mundo desesperado, e aí muita gente perdeu a vida. Muitos ouviram nascer, e aí eles foram-se embora nessa tragédia. Mas nem as mortes e nem o perigo afastaram as crianças da atividade de alto risco. Rose, de 38 anos, 2 filhos, é uma sobrevivente. Por sorte ou destino, escapou da grande explosão. Escapei porque no momento não estava lá, né? Estava doente, faltei nesse dia, porque eu estava com falta de ar. Só não conseguiu evitar outra explosão que provocou queimaduras nos braços, nas pernas e na barriga. Fiquei 30 dias internado, mas passou, né? Fui trabalhar de novo, eu já trabalhei com fogos de novo. Voltou a trabalhar com fogos? Voltei a trabalhar. Fabricar os estalinhos ou traques é uma das poucas opções de trabalho na comunidade. Sem estudo, Rose segue no ofício que começou quando tinha apenas 8 anos. E ela não está sozinha. Tem muita gente ainda que trabalha com isso Todo aqui. mundo, o bairro todo. Então, o que essa vida te deu? Quem sabe, experiência, né?
Esta adolescente de 17 anos nos leva até a casa onde mora e passa boa parte do dia fazendo os estalinhos. Ela não tem pai. A mãe é faxineira e também trabalha na produção de fogos. As meninas trabalhadoras recebem a matéria-prima em casa, que é entregue por um fornecedor. A mistura explosiva, a massa, vem num saquinho plástico aqui como esse, que tem cerca de 3 quilos. E esse material aqui é suficiente para 10 mil estalinhos. Além dessa massa, elas recebem também um pacotinho com os papéis para embrulhar os estalinhos. Eles já vêm aqui, ó, no tamanho certinho. É só enrolar e depois entregar a encomenda. Aqui nesse saco estão 10 mil estalinhos. É um trabalho repetitivo. Ela chega a enrolar 10 mil traques por semana. Recebe R$13 pela produção. Qualquer atrito pode provocar pequenas explosões. A massa usada para encher os embrulhos tem que estar úmida. Não pode deixar a massa secar totalmente. Porque senão o que acontece? Explode. Um dia antes da chegada da nossa equipe de reportagem, uma operação conjunta da Polícia Rodoviária Federal e do Ministério do Trabalho apreendeu cerca de 1 tonelada de materiais usados na produção de fogos. Não havia nenhum cuidado com a segurança. Nem a mais dramática lição serviu para acabar com um trabalho perigoso em Santo Antônio de Jesus. Não tem emprego na cidade, nunca teve. Da explosão para cá, diz que ia gerar fábrica de muitas coisas e até hoje não gerou nada. Continua o mesmo. Se não tem, então, vamos trabalhar de traque até quando Deus quiser, né? Quando um adolescente pode trabalhar legalmente para ajudar a família? 40 mil crianças já conseguiram autorização na Justiça. Daqui a pouco. A Constituição brasileira proíbe o trabalho de menores de 16 anos, exceto na condição de aprendiz. A partir dos 14 anos, o adolescente pode entrar no mercado de trabalho desde que tenha os direitos respeitados. O jovem ou adolescente inserido na aprendizagem, ele permanece na escola, ele recebe qualificação profissional, ele tem os direitos trabalhistas e previdenciários garantidos e ele não vai estar executando trabalhos prejudiciais à sua saúde. Heriberto, de 15 anos, encontrou o caminho certo para trabalhar. Ele entrou no programa Jovem Aprendiz e foi contratado como auxiliar administrativo nesta faculdade de Olinda. O jovem funcionário divide o tempo entre a empresa, a escola e o curso de qualificação profissional. Qual a avaliação que o senhor faz do trabalho do Heriberto? A Heriberto eu daria uma nota 10 para ele. Heriberto tem carteira assinada, férias, 13º, FGTS, vale transporte e um salário proporcional ao salário mínimo, de acordo com a quantidade de horas trabalhadas. O expediente do jovem aprendiz varia de 6 a 8 horas por dia, dependendo da série em que ele esteja na escola. Todo jovem entre 14 e 24 anos de idade pode se inscrever no programa Jovem Aprendiz. A única exigência é não parar de estudar. O emprego com registro em carteira ainda não completou 1 ano e Lucas já ganhou a admiração dos chefes. Ele cumpre seu horário, é uma pessoa querida, todo mundo gosta dele. Ariane foi escolhida para uma vaga na escola de música onde estuda, mas a lei proíbe o trabalho formal para os menores de 16 anos. Somente acima de 16 pode trabalhar, 14 e 15 não vai poder. Para não perder a oportunidade, ela pediu na Justiça uma autorização especial para trabalhar e ganhou. Ninguém é a favor de trabalho infantil, de criança trabalhando em condições deploráveis. Não, isso não, ninguém é a favor. Agora, nós temos que separar essa situação da situação do jovem, do adolescente, que já tem condições físicas e psicológicas para enfrentar o trabalho num regime suave, num regime de entrada. Então, essas situações têm que ser separadas. Esse critério é que ajudou Lucas quando ele ainda tinha 15 anos. O emprego no supermercado foi autorizado pela Justiça. E a favor dele, pesou o fato de morar num abrigo desde pequeno e ser o único parente do irmão que precisa de cuidados especiais. O que mudou na tua vida com o trabalho? Tudo.
Com 18 anos eu quero sair daqui, ter minha própria casa e pegar a guarda dele, ficar comigo. Você pensa muito no seu irmão, né? Sim. Pensando no futuro que vai chegar rapidamente daqui a 2 anos, ele guarda quase todo o salário. Quando completar 18 pela lei, vai ter que sair do abrigo e se virar sozinho. Nós abrimos uma caderneta de poupança, foi muito bonito nesse dia. Eu comprei uma carteira para o Lucas e ele mesmo disse que agora ele estava se sentindo homem. Qual que vai ser o próximo passo aqui no mercado? Talvez, se eu passar de cargo, eu vou ser repositor. Depois de repositor vai para feirinha vai para o recebimento, depois recebimento para o departamento pessoal. Você vai chegar lá? Vou, tranquilo. Em todo o Brasil, quase 40 mil adolescentes já conseguiram autorização da Justiça para trabalhar antes dos 16 anos. Somente daqui do Juizado, em Fernandópolis, no interior de São Paulo, onde moram o Lucas e a Ariane, já saíram mais de 200. Na casa da Ariane, a renda mensal é de R$ 1.500, mas o pai, eletricista, e a mãe, costureira, não querem privar os 3 filhos de uma boa formação. Por isso, a possibilidade de incluir no orçamento mais um salário mínimo foi notícia mais que bem-vinda na família. É tipo um peso que eu vou estar tirando das costas dele. Vou estar ajudando, então acho que vai ser melhor. Não é peso, você não é um peso, você é uma bênção. Ela entrou na escolinha de música aos 11 anos. O projeto Os Sonhadores é uma opção gratuita para crianças e adolescentes. E rapidamente descobriu um enorme talento para a música, tanto que foi escolhida pelo maestro para ser sua assistente. É mágico. E você vê o interesse deles, a sede deles de estar aprendendo mais, é magnífico. Eu adoro isso. A nossa esperança não é só ter ela, como a gente tem diversos alunos, que ela seja a primeira de muitas. O juiz autorizou a contratação de Ariane como auxiliar do maestro. Para ele, só existe um problema que pode impedi-lo de autorizar o trabalho antes dos 16 anos. Se o adolescente tirar notas baixas e começar a ir mal na escola, a autorização é cortada. Nós não podemos continuar mantendo o adolescente trabalhando se ele estiver indo mal na escola. Só que a experiência nos mostra, e aí já vão 7 anos, que todos os adolescentes, a imensa maioria que começaram a trabalhar, vão bem na escola. Alguns até melhoram as suas notas. Foi o que aconteceu com o Lucas. Trabalhar, estudar, para ser alguém na vida, senão não dá. E com a Ariane.